Oi, aqui estou. Eu sou a Luciene Redondo. Minha formação é na área da psicologia, sou psicoterapeuta, e também trabalho na área organizacional, em RHs, né? Lido com pessoas, relacionamentos, conflitos, né? E quero trazer para vocês um pouquinho da minha história, né, para que vocês saibam quem eu sou realmente, né, o que está aqui nessa mochila, né, que traz todas as minhas emoções, um pouquinho das minhas vivências. Então, e nesse contexto, eu quero falar um pouquinho sobre foco, quero falar um pouquinho sobre superação, quero falar sobre resiliência, autoconhecimento e determinação, né? Perseverança. São algumas dos ingredientes os quais fizeram e faz parte da minha vida, né? Quero trazer aqui duas pessoas muito importantes também, para que vocês conheçam, que são os meus pais, né? Pessoas que foram fundamentais diante das minhas escolhas, diante de tudo que eu precisei também superar, buscar referências. Então, essas duas pessoas foram pessoas assim fundamentais e são até hoje, né? Elas são os meus alicerces, né? Meus pais já não estão mais aqui entre nós, mas continua no meu coração, né? E eu tenho toda uma gratidão por eles. Então, assim, eu posso dizer que continua sendo o meu alicerce, né? E aí eu quero falar, né? Quem sou eu? Bem, eu venho de uma família humilde, né? Antes, né? Eu falo humilde porque é a minha referência em termos financeiros, algo assim, né? Porque passamos por algumas dificuldades e quero falar um pouquinho sobre a parte que eu me recordo, né? O que me traz de mais forte na minha vida? Quais são essas referências? Bem, as duas referências que mais me tocaram foram o alcoolismo da minha mãe, a parte de generosidade, humildade dela, questão dos valores que eram muito fortes nela, e alguns aspectos assim do meu pai, um homem também forte, determinado, porém também tinha alguns outros aspectos que eu não me relacionava muito bem, né? Ele era um homem autoritário, era um homem um pouco machista, né? Um pouco, tô sendo delicado, um tanto quanto machista, né? Mas, assim, também me trouxe a questão de um homem, tanto ele quanto a minha mãe, de pessoas muito trabalhadoras, né? Quando eu falo em foco, eu quero trazer um aspecto dentro dessas vivências, a fase dos meus 8 a 13 anos de idade, mais ou menos, né? Foi um período muito difícil para mim. Na minha casa eram eu, os meus pais e mais 3 irmãs, né? Então eram 4 meninas. Fomos criadas, como eu disse, de forma bem humilde e para mim foi muito difícil lidar com o alcoolismo da minha mãe. Por mais que ela não se via alcoólatra, né? Aquilo para mim era muito complicado, porque ela bebia com muita frequência, e aí nessa situação de beber, eu perdi aquela referência de mãe, porque ela já, né, embriagada, não falava coisa com coisa, tinha algumas ações que ficavam distorcidas das referências que eu tinha, né? E aí aquilo era muito difícil. E em outras partes também, em alguns momentos onde estava eu e ela, às vezes, muitas vezes, eu acordei no meio da noite
e eu estava dormindo, né, na minha casa, com as luzes todas acesas, e a minha mãe não estava em casa, né? E é claro, eu já imaginava aonde ela estava. Então era frequente ela ir para alguns bares com os amigos, né? E ali ela esquecia de voltar. E às vezes por causa da embriaguez também, né? Às vezes não tinha nem condição de voltar. E eu, com muito medo, né? Muitas vezes sentei na calçada de casa, chorava, orava, falava com Deus que eu estava com medo. Aí eu olhava para aquelas ruas escuras, frias, porque era madrugada, e mesmo assim, com muito medo, temerosa, saía chorando e orando, né? E ia buscar minha mãe. E vinha, né? Eu falo que Deus é maravilhoso, então sempre tinha anjos olhando por mim, e que graças a Deus, às vezes que eu passei por isso, nada me aconteceu. Mas o medo, hoje, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que tem facilidade em andar em ruas vazias, escuras, né? Isso acabou ficando, né, fixando na minha mente e veio como um certo trauma em função desses conflitos vividos. E aí, assim, a minha vida era dessa forma. Então, lidar com a bebedeira da minha mãe, a ausência do meu pai, porque ele trabalhava sempre no sítio, fazendas. Então, ele passava a semana toda fora, voltava. Quando voltava, eles brigavam, discutiam por causa da bebida, né? E o meu pai, assim, quando eu falo da questão do autoritarismo dele, ele era aquela pessoa muito severa, né? Ele sempre tinha umas falas assim, tinha que acordar às 6 horas da manhã, pessoas trabalhadoras tinham que acordar às 6 horas da manhã, ele não admitia que a gente acordasse depois das 6. Aos domingos, com muita frequência, né, nós éramos chamados bem cedo, e quando não, ele ainda passava, batia na porta com muita força, né, para que a gente acordasse, né, e sempre com palavras bem fortes, impactantes, né, de forma grosseira mesmo. Então, assim, não foi uma fase muito fácil, né? Mas por que eu tenho tanto a agradecer? Porque eles eram os meus modelos, né? Eles eram os parâmetros que eu tinha. E claro, diante desse contexto, né, de como a minha família era, eu também observava outras famílias, as famílias dos meus amigos, como é que eram. Eu observava as relações de pais e filhos. Eu, por exemplo, eu tinha vergonha de levar amigos na minha casa. Eu não conseguia convidar os meus amigos, porque parece que era uma coisa. No dia que eu convidava alguém para ir na minha casa, minha mãe estava embriagada. E aí eu ficava extremamente triste. Era visível, eu me entristecia, eu me fechava, né? Aquilo eu ficava muito possessa, com muita raiva, sabe? Porque eu até brincava, eu falava que eu tinha duas mães. A minha mãe sóbria e a minha mãe, né, que se embriagava. Hoje eu sei, como psicóloga, que eram fugas, né? Fugas, e aí ela se escondia através da bebida para não enfrentar, para não ter um enfrentamento dos problemas, dos conflitos que ela tinha, tanto no presente quanto no passado. Então, ela se escondia. Mas na época eu não sabia. Na época eu era uma criança, uma adolescente. Então, eu tive algumas situações bem conflituosas, né? Nesse aspecto, de 8 aos 13 anos, mais ou menos, que eu me recordo, teve duas situações muito fortes. Uma, aos 9 anos, eu fui molestada por um vizinho, né?
E aquilo me machucou profundamente. Aquilo me deixou sequelas que perduraram até a minha vida adulta, né? Mesmo casada, aqueles conflitos estavam em mim. Então, o que acontecia? Essa situação, o que me trouxe? Quando eu ia tomar banho, por exemplo, né? Eu não me contentava com um banho só com sabonete simples. Não, eu tinha que passar o sabonete numa esponja e eu tinha que esfregar forte no meu corpo. E eu fazia isso sempre os meus banhos eram assim. E às vezes eu saía do banho, eu saía vermelha de tanto que eu esfregava. Para mim aquilo era normal, fazia normalmente isso, né? Um outro aspecto também que me trouxe também perdas, né? Foi quanto à questão, por exemplo, na área da sexualidade, né? Eu não tinha facilidade em me relacionar. Eu fui sentir prazer depois de algum tempo, né? Mesmo assim, eu me casei com um único homem, graças a Deus foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas para mim, como eu falei antes, assim como eu não sabia por que eu me esfregava tanto, né? Eu também não sabia essa questão do prazer também, né? Mas, enfim, né? Foram sequelas diante desse ato, né? Que eu fui molestada. Então, foi esse aspecto, eu falei que foram dois, um foi esse, e a outra situação é que eu tinha pensamentos suicidas, né? Aos 13 anos, por exemplo, teve um momento que, sabe, eu já estava tão cansada de lidar com a ausência do meu pai, lidar, às vezes, com aquele aspecto grosseiro, autoritário, que era só do jeito dele, e com as bebedeiras da minha mãe, que eu queria acabar com aquele sofrimento. Eu queria que aquilo não existisse mais na minha vida. E aí, teve uma noite que eu me recordo, eu acordei mais uma vez e estava sozinha. E naquele momento eu fui na caixa de remédios, era uma gaveta, na verdade não era uma caixa. A caixa eu tenho aqui na minha casa, mas lá era uma gaveta. E eu olhei para aqueles remédios todos ali. Eu fui, peguei vários comprimidos, tirei, misturei tudo e eu coloquei tudo na boca. Mas eu não tive coragem de engolir, né? Quando eu coloquei tudo, que eu enchi a boca, me veio uma tristeza profunda, e eu falo que é coisa de Deus. E aí eu comecei a chorar compulsivamente, joguei fora, lavei, escovei meus dentes, né? E fiquei ali por algum tempo chorando. E aí eu tive aquele ato, né? Eu tinha que fazer alguma coisa e fui mais uma vez em busca da minha mãe. Mas essa mãe, ela com todos esses conflitos, com todos esses problemas, ela me trouxe muita coisa boa. Ela me trouxe, a minha mãe era uma pessoa muito honesta, a questão da honestidade, de uma pessoa trabalhadora, uma pessoa persistente. Ela lavava roupa para fora, fazia a unha, era aquela mãe muito zelosa, não faltava em nenhuma das atividades escolares, né, as quais ela tinha que estar presente lá conosco, nas reuniões. Era aquela mãe que muito preocupada com o nosso bem-estar, então procurava sempre dar dentro do possível o melhor para nós. Ela não sabia aquela questão do afeto, de abraçar, tudo isso, mas ela, dentro do que ela podia, ela fazia bastante. E a minha mãe era muito humilde, uma pessoa muito humilde.
E eu via que ela, mesmo com as deficiências que havia, porque ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela sempre falava, né, que eu era muito inteligente. Então, desde cedo, ela percebeu o quanto eu gostava de estudar, o quanto eu buscava conhecimento, e nunca me faltou um lápis, nunca me faltou um caderno, e tudo isso era custeado por ela, né? O meu pai era aquele que ele pensava mais na comida, então tivesse comida dentro de casa estava muito bom. E o meu pai, né, como eu falei que os dois são minhas referências, foi um homem muito trabalhador, assim como a minha mãe também. Ele muito trabalhador, era aquela pessoa que acordava muito cedo, já ia trabalhar, não tinha essa questão de reclamar de que hoje o dia está difícil, não. Ele estava sempre trabalhando com muito ânimo. E a força dele, né? Era uma pessoa muito forte, né? E tudo isso foram referências para mim. Então eu sempre olhava assim, o que eu podia tirar para minha vida de bom e aquilo que eu não queria, né? Por isso que eu falo de foco, porque nesse período eu consegui identificar o que eu queria para minha vida, como eu seria. E a minha mãe sofria, porque além da bebedeira, né, meu pai, eu falo que ele era um homem muito animado, então tinha as questões dentro do relacionamento, né, de traição, humilhação. Então minha mãe sofreu também com isso. E aí eu falava assim, não, eu vou ser independente, eu vou cuidar da minha vida, né? E sempre pensei muito em ter uma família, eu sempre pensei em ter uma estrutura organizada, né? Tanto é que depois, quando eu tive filhos, eu era aquela pessoa assim que acordava no meio da noite. Aí eu ia lá olhar os meus filhos. Até hoje eu faço isso, eu acordo e vou, olho, e aí eu respiro, falo, ufa, eles estão dormindo seguros, né? E aí eu sei que eles deitam e acordam com segurança, ainda naquele aspecto de acordar no meio da noite e não estar. Então, na minha cabeça, eu inverti, né? Não era a mãe, que no caso eu, mas eram eles. Eu sempre olhava para ver se eles estavam seguros, porque eu me sentia insegura nesse aspecto. E, enfim, né? Então, assim, e aí eu tive essa certeza do que eu queria para minha vida e do que eu não queria para minha vida. Então, delimitei. E aí eu falei para vocês, né, na questão da superação, né? Eu falei foco, falei da superação, da determinação. Eu me vejo uma pessoa muito determinada. Meu pai sempre falava assim que filha dele, não filha minha, né, não vai estudar à noite. Tem esse negócio de estudar à noite. E eu queria trabalhar. Com 15 anos eu já queria trabalhar. Eu coloquei na cabeça que eu precisava arrumar um emprego. E com muita dificuldade eu saí, né, na cidade onde eu morava, procurando emprego. Acho que eu rodei uns 2, 3 meses e sem êxito, não consegui. Algumas pessoas me ouviam, mas não acreditavam. Imagina, uma menina com 15 anos, não sabia fazer nada e queria trabalhar no escritório. Mas aquilo estava muito forte, era o que eu queria. E aí, próximo à minha casa, tinha uma autopeças e eu fiz amizade com a secretária de lá. Então, eu fiquei sabendo que ela ia sair, ela mesma me disse, e eu fiquei ali. Eu fui umas 4 semanas e o dono lá falando que queria me dar um emprego, né? Que eu poderia ir na próxima semana, e fui na próxima semana, e na próxima semana, e eu fui todas as vezes que ele pediu. E aí se passaram, eu acredito que uns 2 meses,
e nessa situação de sempre falar que ele estava precisando, mas naquele momento não podia. Mas eu já tinha um entendimento de que ele não acreditava em mim. E de fato, eu não sabia fazer nada, eu não conhecia uma calculadora. O que eu fiz? Eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, seu Pedro, né? Eu falei, seu Pedro, eu sei que o senhor não está confiando em mim. Vamos fazer um acordo? Eu trabalho para o senhor 15 dias e depois desses 15 dias, se eu não fazer a devolução daquilo que a empresa espera de mim, daquilo que o senhor espera, o senhor pode me mandar embora e eu vou sair, vou agradecer e o senhor não me precisa pagar nada. Porém, se eu aprender, se eu conseguir ter êxito no meu trabalho, o senhor me paga desde o primeiro dia e eu fico como secretária. E aí ele topou, ele concordou. E graças a Deus, depois desses 15 dias, eu trabalhei 1 ano e meio com ele. Saí porque comecei a namorar e o namorado com ciúmes, né? Aí a família dele arrumou um outro, que foi o meu ex-marido, né? Que arrumou um outro trabalho para mim, o qual eu fiquei 5 anos, né? E assim, eu encaixo nessa parte do foco, que ali eu já sabia desde os meus 15 anos. Eu falei que a partir daquele momento eu ia me manter e assim fiz. Desde os meus 15, nunca mais eu precisei financeiramente da ajuda dos meus pais. E aí eu percebi que eu podia. Eu percebi que eu conseguiria alcançar o que eu almejava. E aí veio a parte do autoconhecimento. Com tudo que eu falei para vocês, que eu falei do alcoolismo da minha mãe, né, da família desestruturada nesse aspecto, eu falei da situação de ser molestada, o que isso trouxe, as perdas que eu tive, o sofrimento. Eu tive uma outra perda muito grande. Aos 23 anos, exatamente, eu perdi a minha mãe. E eu tinha muitos conflitos, porque nessa situação do alcoolismo dela, como eu disse, foi algo que me marcou muito, eu tinha uma necessidade de afeto, né? Então, eu era aquela menina muito carente, eu tinha dificuldades de confiar nas pessoas, eu tinha alguns mecanismos de defesa muito fortes, né? Que era a questão da negação, do isolamento. Então, eu me isolava em termos assim da minha timidez. Então, dependendo de como as pessoas falavam, eu ficava ofendida com muita facilidade. Enfim. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu achei que a gente tinha muitas coisas ainda para resolver. E eu entrei em pânico. Eu entrei num processo de início de depressão. E aí eu queria só dormir. Aí vinham as fugas, né? Então, o tempo todo dormindo. E até que chegou uma pessoa e me falou sobre a terapia. Falou que tinha uma psicóloga muito boa e que seria interessante eu procurar. E claro, eu fiz isso, né? Eu fui, marquei uma sessão, né? Marquei uma consulta e aí foi uma coisa assim maravilhosa. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque naquela época, além de tudo isso, eu tinha uma autoimagem muito ruim de mim. Eu era magra demais, eu me achava feia, né? Mesmo na época eu já estava casada, casada, mas eu não me via bonita. Eu achava várias mulheres, várias meninas, as minhas amigas para mim todas eram lindas, mas eu não conseguia me ver assim. E aí quando eu tive esse primeiro encontro,
foi com a psicóloga chamada Luciana Negrão, que eu tive o prazer, depois dela ser a minha professora, e ela foi minha terapeuta antes. E a Luciana, ela foi maravilhosa. Então, assim, naquele processo que eu estava ali na terapia, a impressão que eu tinha, eu tenho uma imagem bem interessante, de uma escultura de uma mulher, o qual ela está tirando, como se ela estivesse escavando o corpo, né? A impressão é essa, dela estar escavando o corpo, tirando aquilo que estava bloqueando, que não era mais dela. E assim eu tive essa sensação, foi como eu me vi naquele momento. Foi me conhecendo, tirando tudo aquilo que não me servia. Tirando o sofrimento, tirando a culpa, tirando o isolamento, me livrando de muitas coisas ruins. Para vocês terem noção, eram tantos conflitos dentro de mim. E quando eu falei da expiação, tomar o banho, não era só isso. Junto com isso veio o sentimento de culpa, porque eu sempre achava que a culpa era minha, né? Eu me culpava por ter sido molestada. E eu guardei isso, eu não falei para minha mãe, não falei para o meu pai, eu não falei para ninguém, porque eu achava que se eu falasse, o meu pai mataria a pessoa, meu pai iria ser preso, enfim. Então, eu guardei isso dentro de mim por muitos anos mesmo. E aí, esse sofrimento, que eu tinha dentro? Eu tinha muita raiva. E aí, eu machucava as pessoas que estavam do meu lado, as pessoas que eu amava, e eu não sabia por quê. Quando eu pensava, sabe aquela pessoa assim, grosseira? Aquela pessoa que dava más respostas. Às vezes, sem eu perceber, eu respondia a pessoa no impulso mesmo. Então, e eu tô falando das pessoas que me amavam, das pessoas que estavam ali comigo todos os dias. Então, eu não conseguia entender por que eu era tão grosseira, por que eu ficava nervosa com tanta facilidade e acabava me afastando daquelas pessoas que eu amava. E por outro lado, tinha esse lado meu que queria ser meiga, que queria ser amada, mas não sabia se organizar. Então, eu vivia com isso. O que isso me trouxe? Quando eu ficava nervosa e eu não podia estourar, né? Eu tinha que manter o controle, eu forçava a minha arcada dentária, porque eu fazia isso aqui, ó, né? Eu ringia os dentes. E aí me doía tudo, eu tinha dores, né? Dores nas costas. Então, isso trouxe por muito tempo muito sofrimento. E na terapia eu pude me curar. Na terapia eu pude me conhecendo aos poucos. Claro, foram alguns anos, né? Não só com a Luciana, mas tive também com uma outra terapeuta. Foram 2 terapeutas maravilhosas. A outra, Sandra Mara, também foi minha professora na época. E me ajudaram bastante. Hoje eu posso falar que eu sou uma outra mulher, graças a Deus, sem dor na arcada dentária, sorrindo, leve, com entendimento das dores dos meus pais, com entendimento e conseguindo organizar os meus pensamentos, sem sentimento de culpa, graças a Deus, não carrego nenhuma culpa. Sei fazer as minhas escolhas, consigo ter uma estrutura psíquica mais tranquila e ser mais segura também, tanto naquilo que aconteceu no meu passado, né, ter essa clareza, quanto segura daquilo que eu ainda busco, né? Porque todos nós sonhamos, nós temos projetos, né? E eu tenho muitos projetos.
Então eu quero dizer para você assim que eu passei por muitos sofrimentos, mas eu também busquei ter êxito. Eu procurei superar e eu superei. Então eu me vejo uma pessoa resiliente, né? Naquele sentido de que assim, peguei tudo isso que aconteceu. E claro que por algum tempo eu fiquei, sim, tentando achar um culpado, né? Mas eu percebi que aquilo fazia parte da minha história. E aquilo tinha acontecido. E eu tinha que fazer algo com tudo isso que tinha acontecido. E aí eu vi grandes possibilidades na minha frente. E uma delas é estar aqui compartilhando tudo isso com vocês, né? Eu percebi que a minha força interior era muito maior do que as minhas dores. Eu tinha vontade, eu tinha sede de conhecimento. Eu tinha vontade de ser uma pessoa vitoriosa na vida. Eu tinha vontade de crescer, eu tinha vontade de ter uma família organizada. E graças a Deus eu tive tudo isso e tenho, né? Eu tenho. Eu me considero uma pessoa que com muita facilidade tem agregado muito conhecimento. E hoje tenho muitos amigos, pessoas maravilhosas, pessoas que fizeram parte lá do meu passado e que continuam até hoje na minha vida. E que eu pude pedir perdão, né? Que eles puderam conhecer a Luciene anterior e conhecer essa Luciene de hoje. Então isso é maravilhoso, é muito bom. E eu quero dizer para você, com muita segurança, que todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos conflitos, mas nós também temos possibilidades, grandes possibilidades, possibilidades de mudança. Nós temos possibilidades de nos conhecer, de conhecer a nossa estrutura, melhorar a nossa estrutura, melhorar os nossos pensamentos, nos livrar, sabe, daquelas correntes onde a gente fica. Eu vejo algumas pessoas arrastando corrente e ai, a vida que o meu pai me deu, que a minha mãe me deu, ai, que a culpa é de fulano, que a culpa é de ciclano, sabe, gente? Eu entendi através dessa história, da minha história, que a gente não precisa culpar ninguém. E que nós podemos fazer as nossas escolhas. E que se não deu certo num momento, pode dar certo no outro momento, né? E eu posso fazer isso. Então, eu quero dizer para você que mesmo diante do sofrimento que você está vivendo, ou do sofrimento que você viveu, você pode superar. E eu convido você a conhecer o seu potencial, conhecer aquilo que tem de melhor dentro de você. E estou aqui para te fazer um convite. Que tal fazermos isso juntos? Eu sou apaixonada pela psicologia. Eu sou... como eu conheci dessa forma, eu sou a prova viva de que é uma ciência que faz sentido, é uma ciência que funciona para valer, sabe? Todos esses anos já são 10 anos de formada, 10 anos de formada, que coisa boa, é tão bom. E de muitos anos de estudos, porque desde quando eu comecei a estudar, nunca mais eu parei, até hoje eu estudo. Agora estou fazendo um MBA em gestão de pessoas. Tenho participado de alguns grupos de estudos também, para continuar agregando conhecimento. E aqui nesse momento eu quero iniciar com você um processo de conhecimentos, né? Se você quiser, claro, eu quero fazer um convite. Daqui para frente eu vou estar
ao vivo, para que a gente possa trazer algumas histórias, para que possamos trazer aí trocas de conhecimento e que você me conte um pouquinho da sua história, né? Para que eu possa também contribuir, para que você, assim como eu tive força, que eu tive entendimento da pessoa que eu era, da pessoa que eu sou e da pessoa que eu posso ainda me tornar, porque eu acredito que a gente possa se tornar melhor do que nós somos todos os dias, né? Eu quero oferecer isso para você também, né? Para que você melhore a cada dia a sua estrutura, para que você se livre dos seus fantasmas, para que você corte a corrente que está te segurando, para que a tua criatividade floresça ainda mais. Então, fica aqui esse convite. Olha, não é fácil a gente falar de toda uma história, de toda uma situação, mas eu espero que eu possa ter compartilhado com vocês aí e que vocês, de algum aspecto, de alguma forma, viram, perceberam algo que eu possa estar ajudando. Então, quero dizer assim, muito obrigada para você que viu todo o vídeo. E nós temos aí um dia marcado, ao vivo, para que a gente converse um pouquinho. Que você me conte sua história, que você traga sugestões e que a gente possa se ajudar. Muito obrigada. Quero agradecer, aproveitar aqui e agradecer, deixar o meu agradecimento a essas duas pessoas que foram e são fundamentais na minha vida, é o meu pai e a minha mãe. Então, meu muito obrigada mesmo. Eu sou uma pessoa vitoriosa, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa de superação, e isso eu devo, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a eles, que foram pessoas que, da forma como eles puderam, eles me deram as melhores estruturas. Um beijão para vocês e eu aguardo vocês. Um dia na semana nós vamos estar nos encontrando. Tchau, tchau.